Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Trainingcast. Hoje você vai sair daqui andando de cabeça para baixo, tá? Confie e vem comigo. Galera, uma coisa muito importante sobre esse episódio, Júlio não vai estar aqui hoje, Júlio está em Noronha, vê que coisa maravilhosa, tá? Então, mas hoje, Felipe está aqui com vocês, tá? E não só um Felipe, temos dois Filipes aqui. Estamos com ele hoje, que é professor de Educação Física e treinador de ginástica artística há 22 anos, tá? CEO e proprietário da CWB Ginástica, Felipe Venturiano da Silva. Felipe, seja muito bem-vindo. Pô, agradecido por estar aqui. Uma honra para mim estar nesse podcast aqui para poder trocar uma ideia aí bacana, né? A gente falar um pouquinho sobre ginástica. Vamos embora. Galera, vê só, a gente geralmente quando faz o episódio, a gente faz o patrocinador no meio, né? Mas eu vou logo começar porque vai ter muita história aqui para contar. Então, vamos começar falando sobre os nossos patrocinadores e o primeiro deles está aqui na mesa, é a Cave Pizzas, tá? Gosta de pizza, Felipe? Pô, demais, Porra, né? bom, demais. Né? Galera, Cave Pizzas é uma opção de pizza saudável para você, tá? A massa dela é totalmente formulada para você conseguir ter uma alimentação bacana, saindo daquela rotina da dieta, mas sem botar os dois pés na jaca e perder todo aquele trabalho que você está fazendo. Então tem várias opções, calabresa, 4 queijos. Além de pizza, você vai ter também Cave Pão ou Cave Brownie, então opção para você é o que não falta, tá? Outra opção também é a Casa do Pará. A Casa do Pará, nossa parceira oficial aqui que está com a gente sempre. É uma casa completa de açaí que você vai encontrar desde o açaí tradicional lá do Pará até um açaí que ele já começa a ter um pouquinho mais de açúcar, já começa a ser batido com mel, então tem outras qualidades também. Além disso, um cardápio saudável ou típico do Pará para você que gosta, tá? Mora em João Pessoa? Tem também. São Paulo? Também tem, tá? Então, vem com a gente que é sucesso. E nosso último patrocinador é aquele famoso. Qual é? BS Cross, tá? BS Cross que tá aqui com a gente todo o episódio. Inclusive, tem um presentinho pra você, Lipe. Opa! Essa sacola aí do seu lado, tá? Olha só, hein? Diretamente da BS Cross e da Cross RX, que é uma loja que fica situada aqui na Bunker, tá? Maior revendedora aí de material multimarca e principalmente fornecedora da BS Cross. Agradecer a BS Cross aí pelo carinho aí. Massa demais. Muito bom. Show de bola. Galera, a BS Cross é uma loja completa de acessórios e roupas fitness, tá? Você vai encontrar esse QR Codezinho aqui do lado, você vai direto pro site deles e o cupom é o quê? TRAINE10 para você 10% de desconto e valorizar a parceria da BS Cross com a gente. Beleza? Gente, patrocinadores feitos, tá? Jogo rápido, porque hoje vai ter muita história para contar. Lipe, mais uma vez, obrigado pela tua presença, tá? Seja muito bem-vindo. E eu queria saber primeiro, cara, por que CWB? De onde é que vem esse nome? Então, todo mundo pergunta, né? O pessoal pensa até que a gente vem né, de Curitiba, né? Porque é a sigla, na verdade, de Curitiba. Mas CWB significa Treinamento de Calistenia Brasileiro. Porque, assim, quando eu montei, né, o espaço, eu trabalhava, eu basicamente era ginástica artística, mas, assim, a gente queria ampliar o foco do espaço para pessoas adultas também treinarem o treino da ginástica do peso corporal. Até aí, o CrossFit ainda não tinha surgido nesse cenário. Uhum. E o que a gente via que seria muito legal era o treino com peso corporal, treino de força, treino nos aparelhos, né? Não só a parte acrobática. E aí a gente resgatou a ideia, né, do treino calistênico, né, da calistenia antiga, com uma roupa mais contemporânea. E aí a gente, procurando um nome, né, para o espaço, a gente colocou CWB, que é Calisthenics Workout, né, Brasil, né? Massa. Treino de calistenia brasileiro, ou seja, é o treino do peso corporal. Show de bola. E no que você mandou, a gente viu que você trabalha com ginástica há 22 anos. Isso. Como é que surgiu a ginástica na tua vida? Então, a ginástica na minha vida, assim, ela surgiu bem cedo, né, na escola mesmo. Né? Eu comecei ginástica na escola, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro em Niterói, mas cresci no interior do Rio de Janeiro, né? Uma cidade de serra, e comecei assim com aquelas experiências na escola e tal. E posteriormente, né, eu saí da ginástica, até por uma questão assim, né, antigamente todo mundo tinha um pouco de preconceito naquela coisa de, você vai ficar muito pequeno, uhum. Né, ainda tinha essa coisa toda, e depois só fui retomar, né, esse trabalho, né, com o meu técnico, né, que há muitos anos depois, né, e aí indo para a faculdade, já com outra perspectiva também de ser profissional de educação física, treinador, né? E aí eu tive essa possibilidade de estar junto com ele para que ele pudesse estar me assessorando e estar
construindo essa minha carreira, né? Mas você teve aquela fase que, por exemplo, quando a gente tá na faculdade, a gente vê, geralmente quem quer trabalhar com esporte é porque foi atleta daquele esporte. Exatamente. Você chegou a ser atleta de ginástica? Não, atletão mesmo não, assim, atleta de treinamento forte, não, né? Treinava, mas... eu treinava. E aí o que acontece? Só que eu resgatei isso com ele na faculdade, né? Porque foi uma coisa que eu tinha perdido. E na faculdade você tem aquela gama de opções, né? Eu gostava muito de treinar, fazia várias coisas, né? E aí resgatei a ginástica, porque a ginástica, assim, ela tem uma natureza que me chama muita atenção, que é a natureza sistemática e metodológica, né? Eu sou virginiano, então assim, todo mundo sabe aí que virginiano é um cara que bem sistemático, metodológico. Então assim, isso me chamou muita atenção, né? Primeiro que assim, eu gostava muito do âmbito da educação, do desenvolvimento, e a ginástica ela tinha tudo que eu gostava, né? Então, desde o começo mesmo da minha faculdade, quando eu retomei, eu sabia que era isso aí que eu ia querer desenvolver. Massa. E tu falou agora sobre o CWB, né? Que você pegou a parte da calistenia. Então, no caso, a calistenia tá na ginástica ou a ginástica tá na calistenia? Quem tá contido dentro de quem? Exato. Então, isso aí, o que acontece? O treino de calistenia, o nome calistenia, ele é um nome muito antigo, né? Ele vem lá de Kalos, né? Da questão do belo, no grego, né? Então, assim, mas a calistenia como metodologia, né? De treinamento, né? Ela vem passando por modificações e configurações de entendimento ao longo das épocas. Né? Então, assim, você vê nas academias gregas antigas a importância, né? O próprio Platão mesmo já falava, né, que era muito importante para a formação do sujeito, né? Duas coisas, a música, né, e a atividade física, né, o corpo. Então, assim, desde essa época a gente já via, né, o nome de calistenia, né, como ginástica, já vem dessa época e ele vem fazendo roupagens ao longo do tempo, né, da época antiga, da época medieval. Na época medieval a gente tem um pouquinho de declínio disso, porque a questão do corpo aí ela tem uma outra proporção. Na modernidade ela já começa a ascender, e no contemporâneo a gente tem assim uma calistenia que a gente conhece hoje, que estuda na faculdade, como os antigos métodos, método francês, método, né? Então assim, a calistenia ela tem essa roupagem antiga, mas não tão antiga, que é a que a gente estuda. Porém, hoje a calistenia ela tem assim, ela está muito em evidência, né, como um método de treinamento com peso corporal. Então eu gosto de dizer que assim, a calistenia ela está na ginástica, né? Porque tudo tem uma essência comum, tanto da calistenia como o treino ginástico, que são treinamentos que têm a base do treino com peso corporal. Então acho que isso que é fundamental. Então se você treina ginástica, você está fazendo um treinamento com essa essência, você treina calistenia, né? Se você treina o circo mesmo, né? Em algumas, na sua substância corporal, ele é um treino também com peso corporal. Então são assim, essências dos múltiplos, né? É legal sobre a calistenia, porque quando a gente fala de treinar LPO ou treinar musculação, você tem as plaquetas, no caso da musculação, e no caso da LPO você tem o peso na barra. Isso. Então a adaptação ela é muito comum, você consegue ver nitidamente como é que eu posso evoluir ou regredir. Isso. Na calistenia, quando você vai aplicar em alguém, a pessoa fala assim, eu quero fazer calistenia, mas a pessoa não tem um profissional para ajudar, eu acho que a pessoa sempre acaba chegando à barreira que eu vou fazer calistenia. Eita, mas eu não consigo ficar pendurado. Lascou, porque é meu peso e não tem. Então, como é que você vê essa questão da calistenia para a população geral, sendo que a adaptação ela é mais difícil pela falta, às vezes, de conhecimento? Sim. Então, como a gente fala, até nos cursos, né, a gente fala muito isso, né? Porque, como você falou, quando a gente tem um objeto relacionado ao treinamento, seja ele uma barra olímpica, né, como no caso do LPO, né, a gente observa que as primeiras variáveis de treinamento, você vê que é o próprio peso do implemento, né, do objeto. Né? Então, assim, mas o que, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma pessoa e vai começar o trabalho calistênico, você observa que você pode variar. Aí a gente trabalha com as chamadas variáveis do peso corporal. Então é muito importante assim que o treinador, por isso que a capacitação é muito importante, porque o treinador ele precisa entender como é que funciona essa mecânica, né, de carga. Então as primeiras aulas, né, dos alunos é para entender como é que o corpo, né, quais são as dimensões de carga do próprio corpo.
né? Então a gente vai entender sobre os mecanismos de alavanca, né, que são presentes em todos os movimentos, como é que a gente modifica em termos de nível de magnitude em um mesmo exercício, né, sobre a alavanca, sobre o próprio peso corporal, como é que a gente pode dimensionar em termos de adaptação anatomofuncional da composição e pode jogar isso para favorecer ou desfavorecer, né, no sistema de cargas. A ideia dos ângulos também, a gente trabalhar por ângulos diferenciados. Então, assim, a ideia é a gente entender um pouquinho aí como é que funciona uma mecânica. Existe uma mecânica estrutural do corpo para com a carga, né? Então não é nada muito difícil, mas é uma coisinha, assim, é um conteúdozinho que a gente precisa estar estudando. Né? E o que eu acho muito legal, assim, as pessoas, isso afasta um pouco as pessoas. Né? Porque é muito fácil você pegar um dumbbell, muito fácil você pegar uma barra ou ir para uma musculação, porque assim, é muito mais fácil você dimensionar. Mas, por exemplo, a gente teve uma pandemia aí, né? Então que as pessoas estavam em casa e às vezes sem aparelho nenhum para treinar. Então eu digo assim, que quando você tem só o seu aparelho, que é o corpo, um sofá, uma mesa, algumas coisas que você pode improvisar, né? Quem tinha esse conhecimento de entender como é que funciona o corpo como mecânica de cargas, né? Conseguiu passar aí pela pandemia treinando em casa sem precisar aí de grandes estruturas. Uhum. Então o treino, de certa forma, ele te traz esse benefício de você não precisar de muita coisa para fazer o desenvolvimento, né, em sentido de exercícios, carga, né, que como um exercício de musculação, um exercício com pesos livres, ele demanda. É legal tu falar isso, porque eu na época da pandemia, todo mundo entrou na pandemia e falou assim, vou treinar em casa. Sim. Né? E aí no meio da pandemia a gente começou a jogar videogame e comer besteira. Essa foi a realidade da gente. Só que foi engraçado porque eu conheço só 2 alunos que, do começo da pandemia até o final, treinaram assiduamente em casa calistenia, né? Eles eram mais avançados, então eles já tinham uma noção maior. Compraram aquelas barras que você coloca na porta. Que nem sempre eu recomendo. Se for comprar uma dessa, compra uma de qualidade, por favor. Exatamente. Tá? E prende direitinho. Mas compraram uma boa e eles voltaram da pandemia melhores do que saíram. Exatamente. E é engraçado, mesmo sem trabalhar com peso. Eu digo assim, olha só, hoje, por exemplo, se você, é aquilo que a gente falou da famosa barra da porta, né? Se você tem uma barra de qualidade e você, por exemplo, você com um paraletezinho, né? Que é uma coisa muito simples até de você improvisar, né? E você pode fazer, não precisa nem de uma argola, né? Se você tem uma barrinha, um paraletezinho, um colchãozinho, você já consegue, assim, treinar bastante. Né? No curso a gente vê muito isso, né? Como é que a gente treina muito sem nada para depois ir para o aparelho. Então, eu acho que, assim, é uma vantagem de você investir no desenvolvimento do peso corporal. Sim, e a gente tá falando sobre calistenia, né? Que é uma coisa que afasta. E aí eu queria falar um pouquinho sobre ginástica mesmo, antes de a gente puxar pro cross. Porque a ginástica é algo que, na minha visão, ela cobra muito perfeição. Sim. Né? E tá certo dentro da metodologia dela. E uma dúvida real que eu tenho onde eu trabalho tem ginástica para crianças, né? Legal. Muito bacana o trabalho deles. E também é muito legal de ver, ao mesmo tempo que às vezes, pra gente que não tá acostumado, estranho de ver a cobrança com a perfeição dos movimentos, né? E eu queria saber a tua visão como treinador, como é que você lidava com isso? Porque eu já vi diversas vezes o pai achar estranho a treinadora tá falando às vezes grosso com a criança, porque tem que cobrar. Sim. Né? Porque o esporte vai cobrar a perfeição. Então, é aquilo que eu costumo falar assim, que eu acho assim, existem 2 formas de você ver um movimento no esporte, né? Eu falo muito isso com os alunos para eles entenderem essa exigência da ginástica. Por exemplo, a gente pode realizar um movimento no esporte sendo um meio. Costumo falar isso aí como futebol, né? A gente brinca assim, se a gente tiver numa final de futebol de uma Copa do Mundo, o cara vai lá e faz um gol, né, de bunda, né? Vamos dizer assim. Cara, ninguém vai achar aquilo feio, sabe? Então, assim, né, todo mundo vai comemorar e não vai falar que estava certo, que estava errado. Então, a gente dá esse exemplo para falar assim, existem esportes, não é que a cobrança não exista no movimento, tá? Mas existem esportes em que o movimento ele não tem tanta essa cobrança pelo movimento em si, né? Mas sim, ou seja, ele é um meio para uma função, né, esquemática do esporte. Fazer o gol, exatamente. O gol. A gente até brinca que tem um ditado no futebol, né, que não existe gol feio, feio é não fazer gol, né? Então é mais ou menos isso. Porém, existem esportes
que, na verdade, a cobrança para o movimento é uma cobrança maior. No caso, por exemplo, a gente vai falar da ginástica, Balé, e né? todas as ginásticas, o balé, né, que é uma atividade artística, mas tem uma exigência corporal, né, eles são como se fossem atletas corporais. A gente tem, por exemplo, a patinação no gelo, saltos ornamentais, enfim, né, nado sincronizado. A gente tem uma gama hoje de esportes, né, olímpicos e não olímpicos, que na verdade assim, ele tem uma exigência muito grande. Então, esses esportes a gente tem que olhar que na verdade a cobrança para se falar que uma pessoa, né, ganhou aquela competição, ou seja, para se validar, né, dentre uma competição quem ali performou melhor, né, o atributo da performance é a qualidade do movimento através do seu sistema, né, de cada um esporte desse. Mas eles têm em comum a ideia da perfeição do movimento. Então, por exemplo, quando a gente vê aí, né, é muito comum a gente olhar um treino de ginástica, como você falou, e aí você vê a treinadora lá cobrando muito e tal, porque assim, no final, né, vai na verdade ganhar quem conseguir no dia fazer uma série, ou seja, uma rotina de movimentos, né, que tenha um valor, vamos dizer assim, consideravelmente bom, né? Ou seja, né, aquele movimento ele tem uma complexidade boa, né? E aí isso atribui um valor à complexidade, mas também e que ele seja um movimento que os atributos de qualidade dele estejam muito bons também. Então a ginástica a gente diz que tem isso, né? Todo esporte vai ter essa exigência esportiva. A ginástica você tem a exigência pela complexidade do que se faz e pela qualidade do que se faz. Então é muito comum você ver na ginástica assim, competições onde você, por exemplo, as pessoas como leigo chegam e vê uma equipe, né, fazendo assim coisas que seus olhos fazem assim, nossa, como é que os caras fazem isso? E às vezes você vê uma outra equipe em que a galera não faz uma complexidade tão grande, mas é muito limpo, muito bonitinho. E aí no final você se espanta, né, que aquela galera que fez uma coisa que te impressionou muito, não ganhou, perdeu, né? Então é por isso, porque o atributo da qualidade, por muitas vezes, ele tem um valor muito superior ao atributo da quantidade, da quantificação. Massa, perfeito. E você falou que essa perfeição, ela afasta as pessoas. E uma coisa que eu acredito que o CrossFit tenha feito, tanto na ginástica quanto no LPO, porque quando a gente pega 10 anos atrás, a ginástica e o LPO não era nem perto da popularidade que tem hoje. Né? Na época, hoje em dia, você vai conversando assim, faz LPO? Sei o que é LPO. Antigamente a pessoa nem sabia o que era LPO. Ginástica, eu só sabia quem era Zanetti. Mas ginástica mesmo, ninguém sabia o que era. E o CrossFit, ele trouxe essa relação. Eu queria que você me dissesse como foi você, como treinador, passar por isso. Como você analisa essa proximidade. Como é que eu trago algo que é perfeito, do ponto de vista de perfeição, e eu trago para o CrossFit onde isso não é cobrado? Olha, isso é uma coisa muito legal que você tocou, porque assim... Isso foi todo um processo, né, de desenvolvimento de nós treinadores, né? Porque você vê, né? A gente vem do esporte assim, né? Então a exigência do esporte é uma perfeição, né? E aí quando a gente se depara com o cross, a primeira coisa quando um técnico acha que se depara com o movimento do cross é falar, gente, mas que movimento, né? Como é que não é assim que se faz. Então duas coisas que a gente tem que entender aí, né? Que quando a gente está falando do cross, a gente está falando o seguinte, que existe uma exigência esportiva também. A gente está falando de uma competição, então existe uma exigência esportiva. O que é a exigência esportiva do cross? Ela é um pouco diferente da ginástica, tá? Porque assim, a exigência esportiva do cross é o quê? É você utilizar o movimento para performar, ou seja, para mostrar, para desenvolver o quê? O seu condicionamento metabólico. Entendeu? Então, ou seja, o movimento aí, ele não é algo que, como na ginástica, a priori ele é cobrado, né, de uma forma assim, estrutural, de uma forma muito categórica. E aí isso trouxe assim, cara, uma série de questões ao longo do tempo. A gente podia fazer até um podcast só falando disso. Vamos embora. Entendeu? Porque, assim, isso aí a gente poderia falar muito tempo. Mas eu vou tentar, assim, falar de uma forma, assim, bem resumida, né? Porque... Mas o que acontece? Então, assim, no começo, olhavam-se a ginástica e falavam assim, não, a gente não precisa fazer um movimento assim, como a ginástica ensina. Isso bugou a cabeça dos treinadores. Mas peraí, não é ginástica? A ginástica é assim. Não, mas aqui é cross. E o treinador olhava e falava assim, não, tudo bem, mas pra ginástica isso não tá legal, vamos dizer assim, né? Mas e pro cross? Então, assim, isso foi uma discussão ao longo do tempo.
Hoje, o que a gente, assim, basicamente assim, a minha linha, né, e a gente entende hoje, que na verdade, qual é a função, o que a gente tem que entender é o seguinte, o cross hoje é uma modalidade competitiva, isso é uma realidade. Por ser competitivo, ele tem uma exigência esportiva, ele tem algo que você precisa trabalhar como competidor para você escalar a possibilidade de estar performando, concorda? Sim. Então, o que acontece hoje? Hoje, como é que o movimento está atrelado a esse processo? Então, por exemplo, na ginástica, a gente olha e fala assim, o movimento está atrelado no seguinte, qualidade, perfeição estrutural, né? Ou seja, funcional estrutural. Mas e no cross? Né? Aí começou a surgir aquela coisa, não, no cross pode ficar assim, não precisa ficar tão bonito, que não, mas ginástica fica bonito. Aí as pessoas não entenderam isso, né? Na verdade, não é que a gente preza pela beleza, mas a beleza ela vem do aspecto funcional, do estudo no sentido da melhor maneira mecânica de se desenvolver um movimento, que é uma técnica. Então isso também ao longo dos anos foi uma confusão danada que as pessoas não entenderam. Aí depois tem aqueles jargões, né? É feio, mas é meu, aquela coisa toda. E o que eu acho hoje, para ter um panorama geral disso? Hoje eu vejo assim, que o movimento, ele sem dúvida, ele tem uma função dentro da exigência esportiva do cross. Isso a gente não tem o que falar. E qual é essa importância? A importância dele, eu digo que ela não é uma importância tão primária ao comparar a ginástica, né? Mas ela é uma secundária, mas que tem um grande peso. Né? Então o que acontece? Você usa hoje um bar muscle-up para fazer o quê? Para performar dentro do mod, que tem a bar muscle-up. Mas aí a gente fala assim, mas olha só, mas precisa ser no padrão ginástico, vamos dizer assim, um padrão ginástico como deve ser? Não, aí também as pessoas não entendem. Então, poxa, mas que confusão louca. Eu costumo dizer o seguinte, para a gente acabar com essa confusão. Primeiro você aprende o quê? A alma do que tem que ser aprendido. Você esquece que você é um atleta de cross e você vai nas coisas, as propriedades essência, né? Mais essenciais, exatamente. E aí depois que você faz isso, você entendeu o aspecto funcional, é como se eu desse substância a alguma coisa que vai nascer, que é o movimento. Uhum. O movimento é o que você consegue ver. Mas será que existe algum processo real de funcionalidade dentro daquele movimento? Então, assim, a ginástica, assim, o que ela tem que fornecer para o atleta de cross é essa alma, é essa substância, né? Essa coisa perene, essa coisa que não morre, tá? Essa coisa, vamos dizer, imutável, né, que a gente tem. E é legal tu falar isso, porque quando a gente fala assim, então, basicamente, para mim, eu posso assumir que ter uma boa base é importante, basicamente isso. Porque o que eu vejo hoje como treinador de CrossFit é a evolução da ginástica dentro do cross. Então você tem hoje, por exemplo, no último Copa Sur, você tem caminhada com pirueta e que sai caminhando. E o atleta, imagino eu que posso assumir, que não fez uma base tão boa, ele pode até conseguir caminhar reto. Mas exatamente. Quando eu peço para ele começar a virar, girar, subir rampa, descer rampa, esse daí vai se complicar. Isso que você falou é uma coisa muito, muito assim, legal pra gente pegar, porque eu acho que isso que você tocou é um aspecto que eu acho que assim, é o aspecto para as pessoas entenderem o que é o cross hoje, assim, a ideia, né, do treinamento cruzado, né, das valências. Eu acho que assim, por exemplo, caiu handstand com pirueta, com volta, né? Uhum. Aí todo mundo, o cara vai pros games ou qualquer outra competição, vê que isso aconteceu. Primeiro que assim, isso é falado muito pouco tempo antes, né, do que basicamente vai acontecer. Uhum. Então você tem uma preparação. Na ginástica não, a gente já sabe o que a gente vai fazer, basicamente, né? Mas no cross não, no cross é falado há pouco tempo antes. Se você tem que chegar lá e desenvolver. Então assim, o que pode acontecer? Você pode chegar lá e não desenvolver a habilidade. Isso pode ter uma possibilidade disso acontecer. E aí, por exemplo, quando você vai lá e desenvolve ou performa mal, o que você faz no outro ano? Você fala assim, não, vou treinar muita pirueta agora nesse ano. Aí o que acontece? No ano seguinte, não cai pirueta. Vai cair andar de lado ou andar de cima para baixo. Qualquer outra coisa. Isso acontece muito. A variação da habilidade. Então, assim, esse é o primeiro erro. Porque quem não treina a base não se incorpora das coisas mais fundamentais do aspecto da inversão. E é isso que eu falo da alma da ginástica, retornando o seu exemplo aqui para falar da alma da ginástica. Então, por exemplo, quando você hoje trabalha com a alma, com a substância, você pega lá e... Qual é a alma, por exemplo, do trabalho da ginástica em inversão? O handstand hold.
Então, assim, quando eu comecei a dar aula pro pessoal do cross, há muitos anos atrás, eu falei, olha, gente, esse é o elemento, na época, não caía, tá? Foi depois de muito tempo, foi cair um handstand hold, né? Até aquela provinha, né, que a gente que fazia um quadradinho, né? Isso, exatamente, caiu dessa forma. Mas eu falava assim, ó, esse é o elemento que vocês menos vão ver por enquanto no cross, como exigência de prova, mas é o movimento que mais vocês têm que treinar. E ninguém entendia o que eu falava na época. Entendeu? E por que eu falava com aquilo? Por mais que isso não caia, isso vai te dar a propriedade para fazer tudo que pode cair. Então é isso que eu falo que é a substância. Então o cross hoje, ele tem o quê? Primeiro você tem que aprender essa alma, né? Porque senão você fica assim, um movimento, um corpo, vamos dizer que o movimento seja um corpo, para a gente fazer uma metáfora. É como se fosse um corpo desapropriado de essência. Entendeu? E é aquele caso que a gente fala muito, né? O cara faz 50 BMU unbroken. Caraca, cara, que volume é esse, né? Sem fadiga. Quando ele vai para uma prova, ele não consegue realizar nem 50% do volume dele. Isso você como treinador, você deve ver demais. Então, para mim hoje, eu olho o movimento, a relação que hoje o movimento tem com o cross, eu acho que é a relação da função, né? Ou seja, a gente tem que ter um movimento que seja alinhado ao quê? A performance que o cross pede. O que o cross pede? O cross pede um atleta hoje que metabolicamente seja resistente e potente. Né? Então o que acontece hoje? Se você hoje faz, aí você vai falar assim para mim, Felipe, então beleza, eu fiz no padrão ginástico, e agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ir para a estrutura. Ou seja, de dentro para fora. Ou seja, a alma a gente vai para o corpo agora. O que é esse corpo? Esse corpo é o que, na verdade, é a identidade do cross. Por isso que eu falo que aí é uma ginástica diferente. Porque o que acontece? A gente tem que, primeiramente, olhar aquele padrão de movimento, e aí eu já não estou falando em movimento, eu estou falando em padrão. O que é o padrão de movimento? São coisas que você pode fazer o morte de 50 formas possíveis, mas coisas que eu te mostro 50 formas, mas todas elas, existe alguma coisa que não falta em nenhuma delas. Isso é o que a gente chama de padrão. Entendeu? Só que para uma pessoa leiga, ela não consegue visualizar isso, porque isso não é, muitas das vezes, visível. Isso é uma coisa estrutural e funcional. É um mecanismo corporal para se realizar uma função motora. Então, assim, depois que você tem isso, você vai e você bota isso dentro do corpo do cross, que é o quê? É o que vai validar, é o que vai dar identidade àquele movimento no cross. E aí a gente vai falar do quê? Dos padrões de no-rap. Ou seja, será que esse movimento ele cabe dentro da validação como exercício? Depois a gente vai olhar um segundo momento e vai transformar aquilo ali em um padrão mais identitário do cross, que é o quê? É um padrão onde você olha aquela estrutura e consiga colocar ela dentro de uma estrutura de resistência e que tenha o atributo também, né, do trabalho de força elástica para dar a questão da potência, ou seja, a questão da velocidade e aceleração. É engraçado falar isso, né? Porque quando você começa a comparar as planilhas de desenvolvimento que tem por aí, né? Então você tem a Cross Performance, você tem a BSB, você tem a do Alberto Neto, você tem várias planilhas por aí. E você começa a ver como é que funciona hoje uma planilha de um atleta, você começa a ver que, na verdade, o que ele faz é, às vezes, tudo menos CrossFit. Porque ele faz LPO, aí depois ele faz um bloco só de ginástico, aí um bloco só de cardio e um bloco de maromba, né? Que é bench press e tal. E aí quando vai chegando perto das competições alvo, que geralmente é TCB, Monstar, o Open, aí a pessoa começa a fazer muito odd. Ou seja, a pessoa ela faz essa base bem feita, e aí quando vai chegando perto da competição, ela pega essa base e joga... E transfere, né? Transfere, isso, exato. Exatamente. É basicamente o que você falou. Se a gente visualizar isso que eu falei para você, vamos botar dentro da periodização do cross. Seria toda a fase estrutural. Então aqui, por exemplo, a gente no cross, se a gente for pegar a ideia da periodização do cross, a gente vai ver que tem 3 fases. A fase mecânica, a fase de consistência e a fase de intensidade. Ela é plasmada dessas 3 formas. Independente de como você faz isso, essa é a alma. Ou seja, isso seria a alma da periodização. Imagina se eu tirar esse aspecto hoje do cross. Eu acho que não fica legal para um atleta, você pensando numa preparação de um atleta para o pico de treino como uma competição com essa exigência. Então, assim, por mais que você vá variar em 50 fatores, 50 treinadores diferentes, né? Você, por exemplo, você pegou lá um treinador X, Y, Z. Por mais que tenha uns 3 treinadores diferentes, a gente sempre vai fazer basicamente essa mesma coisa. Entendeu? Então,
É basicamente isso. Eu olho e vejo esse trabalho assim da alma mesmo da ginástica, né? E da alma do treinamento. Então, por exemplo, voltando a essa questão que a gente estava falando aqui, da estrutura. Você pega a fase mecânica. O que é a fase mecânica? É essa fase que eu falei com você. Então, assim, hoje, quando a gente pensa numa fase mecânica, a gente pensa assim. A minha compreensão hoje é assim, minha humilde compreensão, né? Então, assim, eu falo com todo mundo assim, que hoje eu não brigo por verdade, né? Eu tenho uma compreensão minha e é isso, né? Então, assim, hoje eu acho que toda a preparação hoje para um trabalho, né? Você passa pelo corpo. Ou seja, primeiro se prepara um bom corpo, um corpo inteligente. Porque o corpo inteligente é aquele que vai conseguir o quê? Atingir a técnica. Então, por exemplo, quando a gente fala de técnica hoje, o que é técnica? Técnica é uma exigência. Por exemplo, você vai lá para um LPO, né? Quando você admira um cara levantando um peso, você não admira só o peso dele. Você admira o quê? O formato do movimento. Exatamente. Agora, você acha que assim, é muito fácil você falar do formato do movimento, a barra tem que estar mais perto, tem que puxar isso. Você sabe tudo. Agora, a técnica, o que ela faz? Quando você bota isso tudo na cabeça e você vai fazer o levantamento, o que acontece? Sai diferente. Porque a técnica ela é uma exigência que ela tem um formato narrativo, a gente sabe o que tem que fazer, mas ela é uma exigência que está posta para quem? Para o corpo. É aquele famoso, a técnica tá toda na minha cabeça. Na hora Exatamente, de fazer... né? E na hora de fazer, cadê ela? Ficou na minha cabeça, né? Ou seja, então assim, somente um bom corpo, ou seja, somente um corpo, né? A técnica ela pede o quê? Ela pede um corpo que a desenvolva. E isso você vai fazer o quê? Não no trabalho da técnica, tá? É no trabalho inicial corporal. E depois que você tem uma boa técnica, você vai para o sentido de quê? De performar. Ou seja, todo o condicionamento que você aprende metabólico, ele é performado em cima de movimentos. Então a dica é assim, ó, corpo, movimento e carga. Eu acho que assim, você pode notar, pega um aluno seu que se você for ver que a carga não está legal, é porque o movimento não está segurando. Se o movimento não está segurando, é que o corpo não está aportando. Perfeito. Então isso é muito clássico. Então, assim, a fase estrutural do CROSS é exatamente essa. É a fase onde você falou, a gente se preocupa com o corpo. Só que eu costumo falar assim, né? A história do CROSS no Brasil, isso é uma frase que eu tenho, até porque assim, eu fui um dos primeiros pioneiros no trabalho assim, com ginástica, né, aplicado, né, a galera do CROSS. Eu falo assim, que existem duas grandes fases. Existe a fase de formação, né, para quem quer competir, e a fase de performance. Né? Eu digo que assim, a nossa história hoje, nessa história, a gente começou a performar sem formar. Então por isso a gente sente, a fazer só, né? Exatamente, por isso a gente sente tanto peso da carga e muitas das vezes a gente encontra muito rápido a estagnação ou a lesão. Né? É por um fato de não entender esse mecanismo, esse processo de desenvolvimento. Ô, Felipe, mas isso é interessante, você falou. Você acredita na sua vivência que esse fato da pessoa querer pular as etapas, né? O pé tá aqui, esse cara tá aqui, a pessoa dá esse salto. Essa consequência, ela vem pela nossa sociedade atual, que tá muito acelerada, ou ela já era assim na tua época de treinador de ginástica antigamente? Olha, eu digo assim, eu acho que a gente tem coisas assim para falar, né? É um misto de coisas. Assim, é a minha percepção, um misto de coisas. Primeiro é o seguinte, é o nosso fator histórico-cultural. Eu acho que assim, a gente não tinha muitas percepções, né, antigamente, né, do processo. Né? Então, por exemplo, quando vinham treinadores de fora, né, e a gente fala do antigo pulo do gato, né, que ninguém dava o pulo do gato. Né? O pulo do gato, muitas das vezes, não é um exercício. O pulo do gato é uma compreensão. Então, por exemplo, essas compreensões a gente às vezes não tinha. E às vezes a gente criou uma cultura no Brasil de reproduzir, porque a gente não tinha essa... A gente, por exemplo, no Brasil, se você for ver, a gente não valoriza muito esses aspectos culturais. Por exemplo, você tem que... Seria muito interessante hoje você pegar uma pessoa, né, um grande atleta e estudar o grande atleta. Uhum. Para tentar entender quais foram as suas motivações em vários campos. Como é que foi o seu trajeto, pessoas que pudessem ser como se fossem grandes investigadores do processo, para que a gente pudesse extrair daí alguma coisa que a gente ainda não viu. Entendeu? Em sociedades, em culturas que têm um desenvolvimento cultural mais avançado que a gente, isso é feito. Né? Então, assim, a gente chega às vezes lá fora
e se depara com a foto de um atleta nosso brasileiro sendo estudado e que aqui a gente às vezes não valoriza. Só existe, né? Exatamente. Então eu costumo falar que a gente assim tem um certo atraso nesse sentido de não estar, por exemplo, assim, pegando nossos grandes potenciais investigativos, acadêmicos também, e colocando frente, não só fazendo o trabalho, vamos dizer assim, burocrático, categórico, acadêmico, mas pegando para fazer um trabalho realmente usando a ciência, a tecnologia para entender e para visualizar coisas que vão ser assim, conhecimentos que podem derivar sim para pesquisas e derivar para conhecimento científico, mas que tem que ser aportados dentro, né, da configuração do treinamento. Né? Ou seja, isso é uma coisa que a gente não faz muito. Né? Se você for na Rússia, né, você vai ver os laboratórios, as pessoas visualizando, os grandes técnicos tendo essas ideias, desenvolvendo isso. Né? Então, assim, isso hoje a gente tem uma cultura muito empírica, né? Até hoje, né, por exemplo. Então, quero fazer tal modalidade, você procura um vídeo e começa a desenvolver aquilo. Então, eu acho que assim, tem um misto aí, né? E no cross, eu acho que assim, a gente copiou muito, né? É o que a gente fez no começo, né? Copiava o que as pessoas faziam antigamente. Inclusive, um dos maiores erros que eu vejo do cross foi naturalmente se pegar um padrão americano de sociedade, né? Então você pega uma pessoa que ela, por mais que ela tenha sobrepeso ou não, ela, quando na infância, ela muito provavelmente passou por levantamentos básicos, trabalho básico de ginástica e peso corporal. E quando vem pro Brasil, uma pessoa que eu dou aula pra pessoa de 40 anos que nunca fez nada na vida, cara. Exatamente. Aí tu pega pra ela e manda ela fazer um snatch só porque, entendeu? Só porque ela tá fazendo aula de CrossFit. Não, às vezes você tem que entender. Aí vamos entender então, isso que você falou é muito interessante. Vamos entender assim, o porquê. A gente olha uma metodologia hoje, por isso que eu fico, assim, às vezes preocupado com metodologia, né? Que eu digo que toda metodologia precisa de metodologia forte. O que é metodologia forte? É não só um campo do fazer, mas um campo do compreender. Eu acho que isso falta muitas vezes na metodologia. A metodologia, às vezes, ela engessa você em procedimento. Entendeu? E não te liberta no campo da compreensão. Isso é uma coisa que eu acho que, por isso que eu acho que eu nunca fiz uma metodologia por isso, né? Porque eu acho que a gente está fechando o cerco, né, numa possibilidade. Então, assim, vamos lá. Eu acho que essa questão que você falou é muito categórica. Aí a gente vai entrar num conceito chamado cultura desportiva. Qual é a cultura hoje americana? Né, da onde surge a modalidade. É uma cultura que você vê assim, se você hoje for ver quantos ginásios existem de ginástica artística nos Estados Unidos, você vai ficar espantado. Né? A Federação de Ginástica Artística é um prédio gigante. Né? Então, assim, o que hoje existe de ginásio, de trabalho em ginástica, é muito grande. Então, ou seja, a gente já pode falar que eles certamente têm uma cultura ginástica. Né? Já existe uma cultura. O que é a cultura ginástica? Ou seja, aquele padrão corporal já se incorporou, né, vamos dizer assim, a oferta da população como prática de atividade física. O investimento cabe, né? Por exemplo, o levantamento, né? O levantamento, por mais que às vezes assim, a gente fala assim, a gente não viu os Estados Unidos, né, assim, tão forte no levantamento, né? Apesar de agora, assim, eles estarem aí com um aporte grande de treinadores, né? Tá fazendo essa reviravolta, mas o levantamento, se você for olhar na preparação de um atleta de voleibol, de rugby, de futebol americano lá, né? Os grandes esportes também, você vai ver que ele é utilizado como preparação física, como prevenção de lesão. Então, assim, por mais que você não dê a modalidade esportiva, você tem contato com a metodologia de levantamento. Outra coisa, atletismo. Né? Atletismo você vê muito difundido nas escolas, né? Muito difundido na cultura também. Então, se você for olhar na base motora do que é o cross, da onde ela foi basicamente forjada, né? Você vê que eles forjaram algo que é presente, que é amplamente forte na cultura corporal deles. Quando a gente faz isso, a gente cria um mecanismo de falar daquilo que a gente já tem. Então, fica muito mais fácil do que a gente chegar aqui no Brasil e falar assim, olha, vamos agora fazer uma modalidade que a gente tem ginástica, LPO e atletismo. Onde é um país, basicamente, que a nossa cultura desportiva fala de futebol, né? Basicamente é isso. Por exemplo, a cultura, vamos dizer, de atividade física, né? Que a gente tem ampla, é uma sala de musculação, né? Assim, se a gente for falar, né? O treinamento funcional, se você pegasse a nossa história com o treinamento livre, é muito pequena.
né? Há 20 anos atrás, se você entrasse numa sala de musculação e fizesse um agachamento, o coordenador batia nas suas costas e falava assim, amigo, não pode fazer esse exercício aqui. Né? Então, assim, a gente tem uma história muito recente, se você for entender, muito recente com o treino com peso corporal, com os implementos livres nesse sentido de corpo para o movimento, e não como, né? Então, eu acho que essa questão toda que a gente está falando, ela bate muito nisso. A cultura corporal hoje, a gente precisa fundar essa cultura corporal também no Brasil. E eu acho que assim, o cross, ele, para mim, o maior benefício que ele trouxe, hoje eu sou assim, fã do cross, porque eu acho que ele trouxe um benefício para a cultura corporal brasileira, que é assim, resgatar três modalidades, mas duas modalidades que são essenciais para o desenvolvimento do ser humano, que é a ginástica e é o levantamento de peso. Perfeito. É muito discrepante a diferença, assim. Juro que trabalha comigo, ele é especialista em LPO. E é brutal, assim, quando você pensa no LPO antes do LPO depois do cross, a vontade de aprender, a vontade de saber o que é, fazer profissional fazendo curso de LPO, né? Antigamente, quais eram os profissionais antigamente que faziam curso de LPO ginástica? Exatamente. E ó, vamos falar o seguinte também, isso é legal a gente falar do benefício, o que o cross trouxe hoje para a cultura do profissional de educação física. Então, assim, por exemplo, a minha época, né, eu lembro que os cursos de atividade física que a gente tinha, muitas das vezes, assim, você ia para esse curso, o que os profissionais faziam? Iam lá, assinavam, né? Iam, sei lá, fazer outra coisa, né? Hoje você vê, assim, os profissionais querendo ir para um curso para estudar. Eu acho, assim, que o cross tem uma grande contribuição nisso, sabe? De, assim, tornar esse profissional um profissional mais capacitado. Vou dizer assim, mais profissional. O que eu falo muito quando a pessoa pergunta assim, por que eu acho legal trabalhar com cross? Eu acho que o cross ele coloca você como profissional em uma situação de importância como chefe da informação passada. Porque, por exemplo, quando na musculação, naturalmente um profissional que ele se destaca é aquele que é atencioso, é aquele que se faz proativo. Sim. Mas no CrossFit, se eu falar assim, vou trabalhar hoje não tem aula. Não tem aula. Então eu sou agente ativo daquela situação. Se não tiver eu ali, não tem aula. Porque o aluno não sabe ler o quadro. Mesmo que ele saiba, ele não vai conseguir fazer metade do que seria se eu tivesse lá de fato. E quando o profissional se vê nesse fato, aí ele começa, mas como é que eu tô passando meu recado? Eu tenho informação, eu tenho conhecimento para dar um recado bacana, como é que tá a minha didática? Então, é muito comum eu ver, por exemplo, dentro da minha atuação, pessoas fazendo curso de didática. Coisa que na época que eu trabalhava com musculação, cara, a gente tava cagando e andando. Assim, se eu tô falando mal ou não importa, eu mando uma planilha e tá tudo certo. Isso é uma coisa que você falou também, que eu acho assim, é muito legal, né? Porque eu também, como trabalho com capacitação, a gente depois vamos dizer assim, da lei da regulamentação da profissão, né? E assim, a gente teve essa cisão acadêmica, né? De duas formações diferentes para o campo da atividade física, né? Que é a questão do bacharelado e da licenciatura, né? Então é muito engraçado, porque assim, eu pego muita galera que é do bacharelado e quando a gente vai falar em desenvolvimento, né? Ou seja, essas matérias parece que assim, elas não entraram, né, na grade, porque a parte didática, metodologia, sistematização, plano de ensino, né? O plano de ensino. Então, isso hoje eu acho que assim, para todo mundo que vai trabalhar com desenvolvimento, eu acho que é fundamental a gente resgatar essas coisas. Eu acho que independente de você vai trabalhar com uma escola, ou, né, criança, ou você vai trabalhar com adulto, você está trabalhando com aprendizagem e desenvolvimento. Então você tem que saber assim, quais são. Eu costumo falar muito isso assim. Você está ensinando alguma coisa, né? Eu vejo muitos profissionais assim, lá no meu curso, na minha formação maior, eu boto os profissionais para ensinar um movimento, né? E aí eu pego lá a galera que está aprendendo e falo assim, vai lá. Primeira coisa que eu falo assim para eles assim, é por que você está fazendo esse movimento? A gente sabe que você está no processo de ensinar aquele movimento. Mas por que você escolheu fazer esse movimento? Para ensinar isso. Qual o procedimento que você está fazendo com o aluno? Porque às vezes a gente não compreende uma coisa fundamental, que é o grande pulo do gato. Se você está trabalhando com o aluno, seja qualquer que for o movimento que esteja adequado, mas se ele não estiver dentro do processo de compreensão do desenvolvimento do exercício, você está fazendo alguma coisa que tem a ver, mas que não tem grande potencial de acontecimento. E por isso que a gente vê muita gente treinando muito, demasiadamente muito, de forma múltipla, fazendo muita coisa para a coisa acontecer, e a coisa não acontece. É muito assim, eu digo que é um conhecimento que tem pouca potência de realizar.
Entende? E isso você só vai ver se você estudar toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de metodologia, toda a parte de compreensão da aprendizagem. Né? Então, se você não tiver essa base, você não consegue estruturar essa linha que perpassa todo o trabalho de aplicação, seja de carga, seja motora, qualquer coisa. É aquela frase, tem uma frase que eu gosto muito e eu vou explicar ela, que é: não existe nada mais perigoso que um idiota motivado. Exatamente. E entenda o idiota como uma pessoa que faz tudo que pode, mas pelo caminho errado, tá? Seria basicamente isso. Exatamente, porque assim, o cara ele olha, né, ele fala assim: não, eu tô aqui, e aquela coisa, né? Você falou uma coisa certa, a gente é muito motivado hoje, né? Ah, porque a gente pode tudo, a gente faz tudo. Eu acho que assim, eu acho que a motivação é muito importante pra gente ir, mas eu acho que assim, a gente também tem que ter um pouco de humildade, de entender assim, se a gente realmente sabe o processo que a gente está fazendo, né? Eu costumo falar com meus alunos assim, toda vez que eu entro para um curso para dar qualquer conteúdo, eu sou estudante daquele conteúdo até hoje. Então, quando alguém fala para mim assim, entendi, já aprendi, eu fico assim, como? Né? Ou eu sou um completo idiota ou você é um completo gênio, né? Porque não tem como fazer isso. E a gente vê muita gente isso, assim, muito motivada hoje. Ah, eu estou muito motivado. Mas assim, e que sabe muito, que sabe tudo, né? Então eu costumo falar com meus alunos assim, cara, olha, eu hoje dou a mesma, eu faço os mesmos movimentos e todo dia que eu entro no meu ginásio para fazer o movimento, eu vejo alguma coisa diferente daquilo ali. Então a gente hoje achou que crescer, eu brinco com a galera e falo assim, a gente achou que crescer é algo que a gente expande para fora. Olha, isso é uma coisa que é a minha visão, tá? Com todos os conhecimentos. Né? Aquele jargão que fala assim, mais do mesmo. E eu falo com meus alunos, o que eu quero ver é mais do mesmo. O que eu faço na minha vida é mais do mesmo. O que é isso mais do mesmo? Porque, na verdade, o mais surge do mesmo. Se você for olhar, o que a gente faz? Todo conhecimento que a gente tem, ele, na verdade, ele surge por compreensão do que já existe. E não ele surge estanque de alguma coisa que foi inventada. Uhum. Então, eu costumo dizer duas frases, assim, que é categórica para a gente entender. É uma vacina contra a idiotice, né? Primeiro é assim, que a gente está numa sociedade obesa de informação e anoréxica de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa categórica, né? Então, assim, e outra coisa que é a questão da gente olhar e entender que todo o processo, ele implode, não explode. Né? Tudo que eu fiz na minha vida hoje, eu começo entrando pelo que eu já sei. E aí começa questionando o que eu já sei, né? E aí a gente começa a ver um monte de coisa, e um monte de coisa que realmente é a profundeza, né? Eu acho que é uma coisa, quando você estuda, você percebe assim, né? Uma vez eu estava dando não era um podcast, era uma reunião que eu estava na minha biblioteca, né? Uhum. E eu, desde a minha adolescência, eu gosto de dar muito. E aí, assim, se eu não me engano, acho que foi até o Éder, né, que a gente estava numa reunião, o Éder falou, nossa, quanto livro, Felipe, tal, caramba, hein? Eu falei, não, mas olha, não se engane. Tudo isso daqui que está atrás de mim não é o que eu sei, é o que eu tenho necessidade de saber. Então, assim, uma coisa que o conhecimento ele traz para você, se você realmente está estudando de forma bacana, é que você percebe que quando você estuda, você começa a conhecer algumas coisas, mas você também, se você não viu o quanto você ainda não sabe, né, você caiu numa armadilha aí desse estudo. Né? Então, eu costumo falar assim, que hoje, usar outra frase que eu gosto muito, né, do Walter Benjamin, que ele fala assim, hoje a gente está numa sociedade que tem muita novidade e pouca coisa nova. É aquela curva, né? Quanto mais sei, percebo que nada sei. Exatamente. Né? Ô Felipe, e você falou um tempinho atrás que você não gosta da metodologia, da palavra metodologia, porque ela prende o raciocínio a um conjunto de procedimentos, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho agora do método da CWB, né? Como é que você dá teus cursos? Hoje, se eu não me engano, você dá os cursos, a equipe que dá teu curso é você e Eric, isso, né? Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre Eric daqui a pouco, vocês entenderem que tem um rapaz, faz umas coisinhas aí, viu? Mas como é que funcionam hoje os cursos da CWB? Então, vamos lá. Essa questão da metodologia que você perguntou para mim. Eu, assim, é aquilo que eu te falei, assim, eu acho que a metodologia, muitas das vezes, ela te prende muito, né? Então, assim, primeira coisa, assim, para o cara que começa a trabalhar, cara, a metodologia ela é fundamental. Porque vamos entender que é aquele cara que não organizou e não compreendeu a coisa. Né? Quando você começa num campo novo de estudo, você não sabe nada daquilo.
Né? Então, assim, primeira coisa, você não sabe nada daquilo, por você não saber nada daquilo, pressupõe para você organizar alguma coisa que você saiba alguma coisa, para organizar a coisa. Então, duas coisas que você não tem é compreensão e organização. Por isso a metodologia ela te salva no começo, a gente chama da grande receita de bolo. E eu falo assim, ela é muito interessante para a gente começar. Só que o problema da metodologia é o seguinte, que ela é algo que ela fica inerte em um mundo que se movimenta. Então o que acontece? Se você fica muito voltado a ela, você acaba excluindo muita gente. Você fala assim, olha, você cabe, você não cabe. Hoje você cabe, amanhã você já não está cabendo mais. E aí vai ficando muita gente pelo caminho. Né? Quando você pensa quando você pensa assim, num desenvolvimento de alto nível, né? Você de repente até utiliza isso, porque um alto nível é um funil, realmente muita gente vai ficar por aí. Mas como eu trabalho com professores hoje que querem trabalhar com amplas possibilidades de público, eu acho que isso é complicado. Então, o que eu fiz? Né? A gente fica assim, meio numa saia justa, porque você precisa ter alguma coisa, mas essa coisa também não pode ser tão fechada. Então, o que eu gosto de falar hoje com meus alunos é que tudo que eu faço hoje são pilares metodológicos, ou seja, são as grandes âncoras que você tem, é como se você estivesse numa escalada e você tem um monte de grampo. Uhum. Então, assim, você sabe como escalar, o que eu ensino é como escalar, mas, assim, você vai hoje olhar e falar assim, não, cara, eu acho que essa via aqui é melhor para mim hoje. Você tem autonomia para decidir. Uma autonomia para decidir. Agora, o problema da autonomia é que para o aluno, a autonomia, ela assim, é uma coisa que eu não posso ensinar para você. E existem coisas que você vai entender, o mundo moderno não entende isso. Que o ensino, por exemplo, o ensino é quando eu faço um procedimento para te ofertar uma possibilidade do seu aprendizado. Mas o aprendizado não significa que ele venha com o ensino. Eu posso estar aqui hoje ensinando alguma coisa para vocês, ofertando a possibilidade da experiência do aprendizado, mas pode ser que ninguém aprenda nada. Pode acontecer. Então o que acontece? Tem coisas na vida que a gente não pode ensinar, você tem que aprender. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque se você vai falar assim, como assim? Não, eu posso dar possibilidades para que você tenha, por exemplo, você quer ser um treinador hoje, né? De cross, eu posso te botar com os melhores treinadores. A melhor possibilidade é você estudar, é você estar com os caras todo dia. Mas não quer dizer que eles ali te dando o aporte, você vai ser um bom treinador. Né? Então, assim, essa falha do sistema é uma coisa que a gente hoje não compreende muito bem, porque a gente hoje acha que tudo é possível, que tudo vai acontecer. Entendeu? A gente está hoje, eu brinco que a gente está hoje numa sociedade muito farmacológica. Felipe, às vezes eu me sinto farmacêuticos. Felipe, você tem um Barmascope aí? Não, eu tenho hoje um overhead squat, está na promoção. Toma 2 vezes no dia. Então, assim, é mais ou menos isso. Parece que é uma relação de causa e efeito absolutamente possível e provável de acontecer. Uhum. E eu costumo falar assim, que entre a causa e efeito existe muito trabalho. Muito trabalho. E hoje, com a sociedade muito, muito acelerada, esse processo de trabalho, ele muitas das vezes ele quer catalisar o tempo. É só você ver, por exemplo, hoje, eu vejo muito aluno hoje que faz nossa formação e logo depois ele quer já ser o quê? Um formador. Então, ou seja, aí as pessoas falam para mim assim, me perguntam assim, Felipe, mas como é que é? Outro dia um aluno meu me perguntou assim, Felipe, como é que é para dar curso? Eu achei aquilo engraçadíssimo, eu falei, cara, eu não sei. Simplesmente eu vou lá e faço, né? Então o que acontece? O que é dar curso para mim? É passar uma experiência de acordo com o conteúdo que eu acho que está organizado para a galera. Então assim, não é uma coisa que você... Eu falei para a Marcela assim, a gente tem que fazer... Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ficar rico se eu abrir um curso agora de como dar curso. Né? Porque eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Fica, exatamente. Mas você entende como é que a gente não pode fazer uma coisa assim? Seria assim, uma coisa possível em termos conteudistas, mas impossível em termos de capacidade. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo a possibilidade, ou seja, o possível do conteúdo, né, e o abismo da possibilidade da realização consistente e real. Entendi. E quais são as âncoras para você? Então, as âncoras dos cursos nossos, por exemplo, hoje a gente trabalha com o Level 1, ele fala muito isso, né? O que são as âncoras? São os conhecimentos que são as grandes válvulas de trabalho. Então a primeira coisa é você entender o que é o mecanismo de sistema de treinamento do peso corporal, aquilo que a gente falou no começo. O que é esse corpo e carga?
Como é que a gente entende essa estrutura de corpo, movimento e carga? Então, primeiro isso. Essa compreensão ela vai derivar para o trabalho de quê? De preparação física. E as suas múltiplas formas de acontecer dentro do sistema ginástico. Então, ou seja, como é que você hoje, treinador, vai olhar esse corpo, vai entender essa mecânica específica, como é que você vai hoje olhar isso e falar assim, agora eu quero, eu tenho capacidade de programar uma estimulação para pegar você aí e transformar o seu corpo num corpo capaz de chegar ao quê? A uma boa técnica. Entendi. Isso é o primeiro pilar. Ou seja, é o pilar do corpo que se prepara para uma boa técnica. O segundo, também na linha do corpo, é o que eu costumo falar que, assim, que é o batizado, né, de todo mundo que entra na ginástica, que é a famosa linha, a nossa linha de atuação. Linha que a gente chama de linha corporal. Né? Então a linha ela vai dar identidade, é o RG. Ela vai te dar assim, ela vai chegar e falar assim, olha, todo o movimento ginástico, a essência da ginástica foi pensada assim para o corpo. E ela se transforma, na prática, no sistema de posturas. Quais são as posturas básicas e fundamentais que o seu corpo tem que saber em termos de estrutura e funcionamento, ou seja, como é que você se movimenta, né? Esse corpo se movimenta de forma muito básica e essencial para se fazer, ou seja, em qualquer movimento ginástico, você vai ver aquilo ali presente. A linha é como se fosse assim, o nosso grande eixo vertical, né, que vai aí ser o eixo qualitativo que vai dar a possibilidade de crescimento e longevidade esportiva. Depois a gente tem a ideia da sistematização. E hoje a gente fala que a gente está num mundo muito periodizado. Né? Se a gente fizer um curso hoje, periodização do treinamento ginástico, só de você botar esse nome já vem muita gente. Já lota. Já lota. Porque hoje as pessoas acham que o que é periodização, né? A gente pode falar muito de periodização, mas vamos entender de entendimento de periodização, né? É o que a gente usa muito, o mais clássico, que é organizar os estímulos por tempos para que eles se transfiram entre si e cheguem ao objetivo que a gente almejou. Uhum. É isso que é basicamente o entendimento básico que a gente utiliza no nosso cotidiano aí de periodização. E aí você esbarra com outra coisa, que é a ideia da sistematização. E quando eu dou esse conteúdo de sistematização, eu dou quase 10 aulas disso na formação. No 1 lá, vocês viram uma aula, que é essa aula introdutória. Quando a gente fala em sistematização, é muito engraçado, né? Porque você viu lá, assim, a galera olha e fala assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Ou seja, como é que é a lógica de organização dos estímulos para a coisa acontecer? Então, deixa eu só abrir uma brecha aqui, porque eu fiz até um podcast sobre isso, os motores do conhecimento. Então, são 3 coisas que a gente não pode abrir mão hoje da gente entender quando vai ensinar alguma coisa para um aluno. Primeiro, isso também a gente podia fazer um lance aí, um podcast só para falar disso. Primeiro é o seguinte, o que fazer? Vamos pensar. Hoje você quer dar uma aula de algum movimento. Cara, quanta coisa você pode fazer para ensinar aquilo? Uhum. Cara, muita coisa. Você vai lá no teu Google Drive, eu falo com meus alunos hoje. Eu falo assim, olha, eu vou pegar tudo hoje que eu tenho do meu movimento, meus livros, a gente vai contar quantas coisas eu sei hoje, vou botar aqui no papel. E quantas vocês sabem. Meus alunos hoje, às vezes, eles sabem mais coisas do que eu, sabe? Se você pegar ali, quantas possibilidades? Eles já sabem mais do que eu. Aí eu falo assim, e por que você não está funcionando, se vocês sabem tanto? Então a primeira coisa é o seguinte, é filtrar, é saber o que. Realmente, o que de 10 mil coisas, você eleger coisas que realmente têm potencial bom de acontecer. Isso é uma expertise. Entendeu? Por isso que você contrata um bom técnico, porque ele já sabe assim, o que vai acontecer. Ele já deixou 10 mil e sabe. Se você chegar hoje para um bom técnico e falar assim, professor, você já viu esse exercício aqui? Ele vai olhar, porque a gente sempre olha para ver se é alguma coisa bacana. Aí ele vai olhar, se ele olhou assim e fez assim, é porque é uma coisa que às vezes ele nem viu, mas não fez nem cócega na estimulação dele para mudar o que ele já faz. Uhum. Entendeu? E o que a gente está fazendo hoje? A gente está escolhendo muito. A verdade é ao contrário. A gente tem que escolher pouco e que faz a coisa acontecer. E aí eu tenho uma frase muito bacana para isso que eu fiz lá na Academia de Treinador, né? Essas coisas que eu fico falando e às vezes vai saindo, o aluno anotou e mandou para mim. Que eu acho que assim, são poucos feitos bem feitos. Entendeu? Então isso tem uma sabedoria muito grande. Então a primeira coisa é isso. Você pega teu Google Drive, aquilo te confunde mais do que te auxilia. Se a gente for hoje pegar aqui, você vai falar assim, não. E aí você começa a observar uma coisa, depois de um tempo você começa a fazer exatamente só uma coisa. O que foi isso? É a maturidade como treinador que filtrou algum caminho para fazer. Então, primeiro é isso. Segunda coisa da sistematização é você saber a ordem como faz a coisa.
Lá no curso eu mostrei isso pra galera. Quando eu falei em sistematização do trabalho de inversão. Né? Você viu que o que eu bato muito com meus alunos? Qual é a ordem para fazer uma coisa? Cara, se você troca a ordem do sistema, aquilo ali funciona. Se uma coisa devia ter feito aqui, outra feito, desorganiza tudo. E por isso que às vezes você sente tanta dificuldade em desenvolver um conteúdo. Porque a ordem não existe. E aí você precisa também, além do filtro, saber como você organiza isso. E a terceira coisa que a gente tem que saber fazer assim, o como fazer. Então, o que é o como? Por exemplo, eu posso te dar um exercício hoje e botar 10 pessoas fazendo o mesmo exercício, 10 coaches fazendo o mesmo exercício. Se você não entender o passo a passo, não do desenvolvimento do skill, não do skill. A gente achou que desenvolver skill é falar assim, pega o movimento 1, depois vai para o 2, depois vai para o 3. Não. O que é importante quando você faz cada fase dessa? O que é importante você observar quando você começa? Ativação, postura. Exatamente. O que você observa quando o aluno já incorporou a noção básica? Se ele consegue transmitir isso para... Como é que o cara se orientou, como é que o cara se organizou e como é que ele está pronto para passar dali. Você percebe que isso a gente chama de expertise? Ou seja, isso são coisas que você tem que estudar e compreender. O que falta no treinamento hoje, que eu vejo dos atletas, dos coaches, são esses níveis de compreensão da realidade. Porque senão a gente fica dando exercício e exercício. Então, assim, essa é a sistematização, terceiro. Então, eu falei, para recapitular, as nossas grandes âncoras que salvam o nosso dia a dia lá com o aluno, né? É a preparação física, ou seja, a forma de modificar o corpo, né? Para um objetivo, tanto no sentido para o movimento quanto para a performance, né? De cargas. A linha corporal que vai fazer o seguinte, você fazer o movimento com capacidade de estar alinhado com a ideia do esporte. Terceira coisa, a sistematização, que é o que eu falei aqui, abri um parênteses para falar, porque eu acho que é uma coisa que... Sim. Que, cara, até se desculpa o tempo, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que hoje, assim, tá todo mundo batendo cabeça por não ter esse conhecimento. Né? Eu não sei se você concorda comigo, mas isso é uma coisa assim que eu olho e falo assim, gente, é simples, olha, só faz... Quando a gente organiza e faz, nego fala assim, cara, como é que funciona? Não é que dá para fazer? Então, assim, e a outra é o educativo. Mas a gente tem que compreender que o educativo, ele é uma fase do processo. A gente está utilizando ele como se ele tivesse que abarcar todo o domínio do desenvolvimento da coisa. E aí o que a gente faz com o educativo? A gente bota nele uma expectativa muito grande, e aí como ele não atende, ele não cabe, o que é o educativo não caber em você? É porque o corpo falta potência. Falta todos esses 3 mecanismos que a gente ainda não desenvolveu. Aí, para incapacidade da potência do corpo, a gente faz o quê? A gente transforma isso em adaptações a longo prazo. A vencer, a prestação da Caixa Econômica. Né? Vai pagar a vida inteira isso. Entendeu? Porque o corpo sem potência não entra na exigência da técnica. A técnica não é alguma coisa que a gente subverte. A técnica é alguma coisa que a gente conquista. Não é algo que a gente pode comprar, é algo que a gente tem que conquistar. Entendeu? Então esses são os 4 pilares aí, né? A gente vê o educativo de outra forma. No cross, a história do cross é que o cross começou através da modelagem motora, que é o educativo, específica. O que é o educativo? O educativo é uma forma de você modelar um gesto para um objetivo. Tá? Então isso é uma forma de ver o processo da motricidade. É um aspecto de procedimento da motricidade. Só que o que a gente não viu? Esse iceberg, vamos à ideia do iceberg, né? A gente não viu o iceberg que está embaixo, que é todo esse treinamento corporal de base. É engraçado, porque às vezes alguns alunos chegam para mim e falam assim, pô, Felipe, como é que eu posso fazer para ter uma técnica bonita? Para você olhar para mim treinando e falar assim, esse cara se movimenta bem, velho. Aí eu sempre falo, galera, 3 coisas, paciência, consistência e consciência, que para mim consciência é o ponto-chave. Pegar a pessoa que é consistente é a pessoa que vai evoluir. Ela vai treinar, ela não vai parar de treinar e uma hora vai evoluir. Se ela for consistente e paciente, ela vai evoluir com mais calma, então ela vai se atentar a algumas coisas, mas se ela tem que ter consciência, porque se ela faz o movimento para fazer e ela não se liga no que ela tá fazendo, então ela tá só reproduzindo o que estão pedindo para ela sem se ligar na ativação do corpo, postura, mobilidade, movimento, no final nunca vai ser, vai sempre fazer um movimento que parece que ela tá reproduzindo algo, e não o que ela tá fazendo. Exatamente, você observa assim na sua prática, você observa, ontem eu tava fazendo uma batida com um treinador nosso que está em formação,
E eu falei assim, os seus atletas que têm mais potencial são atletas que foram trabalhados dessa forma. Ele falou, é verdade. Então você observa também assim que isso é uma coisa inegociável. Não tem como a gente negociar isso. Você hoje, por exemplo, se tivesse, né, todo treinador de LPO de ginástica a gente já tinha feito. Se hoje tivesse uma forma mais rápida de chegar a isso, o que é a forma mais rápida? É quando você conhece mais isso, quando é cada vez você ficar mais maturo nisso. Uhum. São os bons treinadores, né? Que cada vez ao longo dos anos eles vão ficando melhores e aí a coisa vai encurtando, mas não porque a gente acelera. É porque a gente compreende, tem mais capacidade de intervenção numa coisa que a gente ainda não tinha visto. Entendi. Mas é uma coisa que você não pode chegar e falar assim, eu tenho uma fórmula mágica. Eu costumo falar assim, parece que as pessoas falam assim, eu falo do Eric lá no curso, né? Agora eu vou fazer o Barra Muscle Up, porque agora eu vou comprar aquele short azul do Eric. Parece que é alguma coisa que tá sempre fora e mais pra frente. E as pessoas têm que ver assim, não, é alguma coisa tua e que ficou pra trás. Ô Felipe, e tu falou do Eric, eu queria aproveitar, eu acho que eu vou perguntar uma coisa em prol de todo mundo que já fez um curso CWB na vida. Duas coisas, na verdade. Primeiro, todo curso que você vai pra CWB, que você leva o Eric, a galera surpreende, é a primeira dúvida. E a segunda é, quando você pega o teu drive de ginastas que você já treinou e você compara com o Eric, aí é uma dúvida minha, tá? O Eric é de fato um monstro que pessoas normais olham e falam assim, caramba, esse cara é muito forte, esse cara faz coisas que não vai fazer. Ou quando você compara ele com ginastas que você já treinou de alto rendimento, ele é normal. Então, é exatamente isso, assim, eu gosto de levar o Eric para os cursos, porque assim, o Eric não foi um ginasta, né? E é muito engraçado, que a gente fez, né, Marcela, um vídeo sobre mobilidade com o Eric, e deu quantas visualizações lá? Sei lá, milhões de visualizações. E era muito engraçado os comentários. Aí todo mundo falava assim, não, mas é muito fácil fazer isso com um atleta, um ex-ginasta de alto nível, olha isso, hipermóvel, entendeu? Então é muito engraçado que a galera acha assim, né, que a gente assim treinou muito na vida, e na verdade não. O Eric, assim, ele foi um cara que ele começou a treinar calistenia. Eu fui para um campeonato, né? Porque meus alunos eram árbitros desse campeonato, me chamaram para esse campeonato. Eu fui para esse campeonato, ele falou, poxa, você é de Niterói também, aquela coisa a gente não se conhecia. E eu convidei ele para treinar com a gente, né? Então, assim, é importante dizer, assim, primeira coisa, essa coisa de todo mundo se surpreende. Sim, a maioria das pessoas se surpreendeu, é o que eu noto, né? A maioria das pessoas se surpreendem. E aí eu costumo falar assim, né? Mas o Eric é um cara, assim, ele é um cara que tem um talento? Tem. Né? Mas eu acho que o talento do Eric é o talento que está faltando hoje, o maior talento. É o talento de respeitar as coisas fundamentais para a gente, inegociáveis do processo. Entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente não treina mais forte, como treinava, a nossa rotina é outra, a perspectiva dele é outra, a minha é outra. Então, assim, mas quando a gente treinava, o Eric nunca chegou, por exemplo, para mim e falou assim, não vou fazer isso. Eu, por exemplo, se eu chegasse e falasse, temos que ficar mais meia hora, ele nunca falou não dá. Entendeu? Se eu falasse tantas repetições, não, tudo bem. Então, assim, é algo que assim, o talento que eu vejo hoje que está faltando é muito isso. É muito as pessoas se dedicarem. Aquilo que você falou da paciência, os 3 trabalhos que você falou, está totalmente alinhado com o que a gente está conversando aqui. Você pode ver que toda pessoa que tem isso, ela vai para frente. Né? Então, eu costumo falar que tem 3 coisas aí para a gente que eu acho que é importante. Né? A humildade, a generosidade e a resiliência. Em qualquer processo. A humildade quando você aspira a alguma coisa. Foi o que ele fez. Então, por exemplo, se o Eric chegasse lá no meu ginásio hoje e falasse assim, não, eu não concordo com isso, eu não sei o quê, a gente nunca teria ido para frente. Ele nunca teria, né, assim, a gente nunca teria treinado. E o que a gente mais vê hoje é o aluno falando pro coach o que ele tem que fazer. Né? Então, assim, eu vi isso na internet, Aí você fica assim, pô, não vou botar isso. Parece que você não sabia, né? Então você acaba botando para falar para ele que você sabe. Coisas assim que não tem nada a ver. Segunda coisa, né? Quando você atinge lá um topo, você ser generoso. Então eu falo com o Eric hoje, eu falo assim, Eric, tudo que a gente aprendeu hoje, a gente tem que passar. Tá? Isso não tira da gente. O aprendizado é igual fogo. Se eu tiver aqui uma fagulha pequenininha, se a gente tiver todo cheio de vela aqui, e cada um botar, né, esse foguinho numa vela, a gente multiplica. A gente não fica sem o nosso porque o outro tem o dele. E a outra coisa, assim, momentos complicados do treinamento. Vai ter vai ter dia que tá complicado, então você tem que ter resiliência. Para olhar e falar assim, não, cara, olha, isso
foi só um dia. E aí eu vou fazer o meu melhor, vou descansar e aí amanhã eu volto para treinar. Massa. Então eu acho que é isso, entendeu? Eu costumo levar o Eric porque o Eric, ele é para mim no curso um exemplo de possibilidade. E eu acho que o que falta hoje da gente é exemplo bom, né? Então assim, o pessoal fica no primeiro momento, como você falou, fica, caramba, aí imagina várias coisas. Não, esse cara é um ginasta. Não, gente, olha, o Eric treinava assim, 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 né? A gente nem chegou a treinar muito, muito. E assim, não é. Ele é um cara que realmente ele fez o que tem que fazer. E para vocês entenderem que dá para fazer a coisa. E a academia de treinadores, meu curso mais, a formação mais extensa, é justamente isso. Né? Que eles começam a entender que realmente dá. Né? Se você se aplicar um pouquinho, a coisa funciona. Entendi. E eu queria fazer 3 perguntas, tá? Pra gente fechar o episódio de hoje. E a primeira é voltada para essa possibilidade que você falou, que é uma dúvida minha. Dentro da ginástica, naturalmente, quando a gente pensa em alto rendimento, a gente tem os biotipos e os padrões de talento que não tem pra onde correr. Quando eu penso em resultado internacional, o talento tá no jogo. Mas quando eu penso, por exemplo, no resultado nacional, se eu coloco, Felipe, ó, tem essas 10 meninas, meninos na sua mão, criancinhas assim, você garante que o resultado nacional você consegue colocar as 10, internacional aí cada um vai ser terrível. Então, vamos lá. Você falou uma coisa legal. Porque assim, no esporte a gente tem uma coisa chamada detecção, seleção e detecção de talentos. Então assim, isso é uma coisa hoje que a gente, por exemplo, a minha equipe hoje, né, que eu tô trabalhando multidisciplinar, a gente já está começando a colocar isso. Aí agora você vê quantos anos demorou para isso acontecer dentro do cross, né? Então aqui no Brasil, no caso assim, eu tô falando pela gente, né? Que é uma das equipes que trabalha, né? Então assim, primeira coisa é isso, a gente tem que ter um processo real de detecção. Então assim, para você ter um processo real de detecção, o que é detecção de talento? É você ver características psicológicas, características familiares, tá? Características de biotipo, né? Ou seja, né, antropométricas e funcionais daquela criança, né? Características de disponibilidade motora. Então, assim, se a gente for falar, gente, isso, o que é isso? É uma ampla gama de avaliações que a gente faz para tirar, sei lá, de 1.000, sei lá, 10, 50 crianças treinando. Tá? Então, assim, isso é uma detecção. Quer dizer que aquelas crianças vão para frente? Não. Significa que aquelas crianças só foram o quê? Elas têm tudo que hoje um atleta de alto nível teria na idade delas. A gente procura ver, assim, o que os caras que deram certo, eles tinham naquela época. Né? Ou seja, o que foi o mapeamento, começo. Né? Exatamente. Significa que vai dar certo? Não. Por isso que o esporte ele não é que seletivo, é que ele é seletivo no sentido que o processo vai acontecendo e às vezes vai minando, até tem muito bons potenciais. Então a primeira coisa é isso. Mas aquela galera que foi selecionada significa só que ela tem aquela gama de possibilidade real daquelas pessoas. Segunda coisa que a gente vai ter que ver, que hoje eu falo muito, que eu acho que tem muito a ver, é uma coisa que hoje no treinamento a gente não está fazendo muito. Eu acho que está se perdendo muito. Né? Então todo mundo vai falar para mim, Felipe, o que você acha mais importante hoje de um atleta? Primeiro é isso, é seleção, né? Você tem que selecionar. Segunda coisa, eu acho que assim, as capacidades físicas, motoras também. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar muito hoje, que é a formação psicológica desse atleta. Tá? Então, ou seja, na formação psicológica tem coisas que você já traz. Né? Então, assim, formação da personalidade. Né? Então, assim, você hoje tem que ver assim, o que é a ginástica ou o cross, qualquer esporte. O que hoje, assim, são características psicológicas para você estar dentro de uma realidade de treinamento. Isso também é muito importante. Eu já tive, assim, potenciais selecionados e que, assim, não tinham a característica para estar se incorporando àquelas exigências. Por exemplo, ginástica. Ginástica você vai lidar com fadiga, muita fadiga. Né? Porque o treino é muito espoliante. Você vai lidar com dor, não tem jeito. Né? Você vai lidar com frustração, cara. É mais não do que sim. Entende? E vamos ver hoje, então, assim, né? Primeiro, assim, se você tem crianças hoje que a forma que já tem isso pode ser inato? Pode, algumas coisas eu acho que você pode trazer. Isso pode ser de uma formação do contexto de vida? Sim. Né? Isso pode ser uma formação também que você pode aportar? Também. Então tem esses 3 caráteres aí, né? Eu acho que coisas que você pode aportar, coisas que você
que a Constituição faz e coisas que você pode trazer, né? Então isso eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que investir muito hoje, né? É a questão porque, por exemplo, se você não tem uma mente hoje forte, a gente fala hoje em coaching, em PNL, todos esses instrumentos para adultos com mente forte, né? Mas como é que a gente cria hoje uma criança, né, que tenha essa capacidade, né? Então a primeira chave que hoje eu acho que a gente tem é o entendimento da ideia do real para a criança. Aham. E assim, eu não sei hoje, mas hoje isso está ficando cada vez mais difícil. Sim. Porque a gente está mascarando cada vez mais a realidade, né, para as crianças. A gente está hoje, vamos dizer assim, suprindo as demandas, né, vamos dizer assim, a condição humana de encarar dificuldades, suprindo com facilidade. Sim. Então hoje, a meu ver, assim, a gente está numa época de forjando isso de uma forma um pouco difícil, Um pouco sabe? diferente, né? E, por exemplo, você vai para o treinamento, por exemplo, o contexto da sociedade, da família, que devia estar, isso aí devia sendo aportado. Eu acho que isso aí está sendo um pouco deturpado. Hoje, no treinamento, se você não tem hoje o aporte também da família, né, do seu lado para fazer isso, isso fica também muito difícil. Aham. Né? Porque você tem que criar crianças aí que tenham capacidade de treinar, de lidar com exigência. Né? E você vai falar, pô, mas é assim mesmo, Felipe? O esporte de alto rendimento não é para qualquer um. É exclusivo. Por exemplo, quando a gente fala isso hoje, então na cidade, que a gente falar isso hoje, parece que a gente está excluindo as pessoas. Não, mas ele é assim. Ele é exclusivo. Ele é exclusivo. É uma natureza do processo. Né? Qualquer coisa de alto rendimento é exclusivo, né? Eu lembro que tava uma aluna falando comigo, eu não lembro direito sobre qual foi o tema, mas ela falou assim, caramba, Felipe, isso aqui não pode acontecer, cara, ó, tá, isso é tipo na Olimpíada, tá totalmente excluindo as pessoas. Eu fiz, mas, pô, é Olimpíada, velho, vai todo mundo, vai você agora se inscrever e competir pelo Brasil? Não então, assim, isso é uma questão, eu acho que assim, as pessoas têm que entender que, assim, estudar em alto nível não é para qualquer um. Não. Trabalhar em alto nível para qualquer um, por exemplo, vamos dizer, atividade de alto nível, um militar de alto nível não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai aguentar aquilo. E tá tudo bem também se você não aguenta, né? Aquilo. É por isso que tá se tranquilo. destaca quem. É Exatamente. por isso que você, na verdade, dá mérito pra quem consegue. Exatamente. Né? E assim, e também assim, o que as pessoas têm que entender assim, que também tá tudo bem se você não for um profissional de alto nível. Por exemplo, eu não fui um atleta de alto nível, mas, por exemplo, hoje eu considero um treinador bacana. Uhum. Tá tudo bem também. Então, eu acho que assim, não tem problema de você falar assim. Eu acho que assim, primeira coisa é isso. Essa coisa de você entender que a detecção é para isso. A formação psicológica eu acho que hoje é importantíssima. Você mesmo como treinador, você deve ver isso, né? Você deve ver muitos bons potenciais, mas que não se encaixam no modelo comportamental de trabalho. Sim. O que é essa capacidade psicológica? Ele administrar a capacidade comportamental do trabalho do dia a dia. Uhum. A maioria da galera sai por quê? Porque não aguenta uma frustração, não sabe lidar com uma situação. Né? Então, assim, esse caráter psicológico, ele é algo que eu acho que é uma coisa forte. A coisa que você me perguntou, assim, dá para fazer o trabalho? Cara, o trabalho de desenvolvimento das habilidades e do potencial, vamos dizer assim, de capacidade física, cara, isso eu acho que é o que mais existe tem na literatura hoje. Eu acho que é o mais fácil de fazer, sabe? É trabalho. Ele é extenuante. Não vou te falar que seja fácil no sentido. Ele é totalmente possível, mas ele é extenuante, tá? Uhum. Precisa passar por isso. Mas assim, agora, para ser um atleta no know-how de ali de cima, você aí vai ter que ver, aí são outras questões que assim, o cara vai ter que estar num bom dia, vai ter que estar fazendo uma boa competição. E eu acho que o atleta de alto nível é aquela coisinha que só ele pode dar depois desse processo. É só ele que assim, é um sangue nos olhos e que ele entra ali com gana para competir, que ele entra que fala assim, cara, eu vou ganhar, eu vou administrar, bate no peito e fala assim, cara, é comigo, pode deixar que eu vou dar conta disso. E aí também é uma coisa que é muito individual, né? Uma coisa que por mais que a gente tente fazer, né, é difícil de formar. Mas eu acho que assim, a detecção, o trabalho mental, o trabalho de formação psicológica, o trabalho de base, ou seja, a capacidade do atleta, do corpo desse atleta, ou seja, ir longe para a técnica, para a carga. Eu acho que isso é o que o treinador pode aportar agora. O processo e as coisas assim essenciais também, eu acho que todos eles estão lá, né? Vamos dizer, atletas games, todos eles são bons, cara. Aí o cara fala assim para mim, não, mas aquele cara lá é bom. Eu falo, não, mas todos lá são bons. Não tem como não ser bom e você tá Até porque tem que lembrar que o funil do CrossFit é uma coisa absurda.
o Open, Qualifier, Copa Sur, você tem que lembrar que o cara que fica em último no Games é o primeiro do Copa Sur. Exatamente. Se você for pegar essa métrica, você vai olhando e vai falando assim, caramba, cara, eu achei que esse cara ruim não é bom pra caramba, né? Ele pode estar em último no Games, ele é o primeiro do Copa Sur. Exatamente. Ele passou o trator em todo mundo da América Latina. Por exemplo, passou 2, né, no Brasil agora, né? Cara, se esses 2 forem, no caso, últimos, pô, cara, já são bons pra caramba passaram aqui, né, cara? todo mundo aqui na América do Sul. Exatamente. Então, assim, a gente lembrar que, assim, mas aí que tá, por exemplo, assim, o que vai garantir que aquele cara ganhe? Eu acho que é muito isso. Claro, a capacidade de treinamento, mas eu acho que o jogo se decide na capacidade de jogar. Tático, né? Eu acho que, assim, chega nesse nível, por exemplo, a gente pode colocar o cara lá, né, por exemplo, nos games, mas eu acho que depois, assim, vai precisar de um bom jogador de pôquer para ser o treinador dele, né? Para saber, assim, realmente fazer o bom treino tático. Eu acho que isso também é uma expertise do treinador. E assim, cara, esse cara também, ele ser aquele cara que queira mais do que qualquer um, mas assim, não seja um cara afobado, né? Aquele cara que queira, deseje mesmo e a gente vê, são os caras que juntam a grande necessidade de, bater no peito da conta, um querer excepcional, entendeu? E uma competência muito grande de administrar a situação. E eu acho que até porque quando você pensa nas possibilidades, que, por exemplo, o cara pode ir pro game e falar assim, cara, eu sei pelas minhas capacidades físicas que eu não posso ganhar o games. Sim. Mas se você tiver um bom resultado, como um atleta, você cresce tanto que você ganha mais patrocínio, mais qualidade, mais oportunidade, né? E você pode, com isso, no próximo ano, melhorar a tua qualidade de vida e você conseguir. Exatamente. Por exemplo, você vê a Copa Sul mesmo aqui, cara. Qualquer um dos 5 ali tinha capacidade de ser o primeiro. Sim. Não é? Então o que eu falo assim, o que eu falo para meus atletas, eu falo assim, olha, o nosso trabalho hoje é tentar botar vocês nesse lugar. Entendeu? Isso aí reflete o trabalho do treinador. Entendeu? O resto é aquele super trabalho. É aquela coisa assim que é a hora do jogo, sabe? O detalhe, né? Então assim, eu acho que é justamente isso, né? O detalhe vai fazer a diferença aí na questão. E você olha isso claramente, você olha assim, quem tá dentro da arena e quem chama responsabilidade para si. Quem tá dentro da arena e você... Cara, por que emociona tanto? Por exemplo, você tava lá na Copa Sul, por que emociona tanto e todo mundo bate palma e conta? Porque, cara, contagia o desejo do atleta que é visto como o cara que quer mais do que todo mundo. Aham. Então você percebe isso, sabe? Sim. Então quando você percebe isso, o cara que ele tem maturidade para administrar a questão, entendeu? Quando você pega os monstros aí dos games, né? O Fraser, o Froning, cara, eles falam muito sobre isso, né? Como é que eles fazem, né? Então assim, como é que eles administram? Agora eu vou correr em tanto, vou botar lá na frente mesmo. Aham. Então assim, eu acho que essas 3 componentes, né? Que querer a vontade do cara, né, e a responsabilidade de bater no peito e falar assim, eu posso. É o grande gladiador das arenas, né, cara? Perfeito. É o cara que entra ali e ele sabe muito do jogo. E aí eu acho que assim, que eu costumo falar com meus atletas, eu acho que assim, entre aquele pessoal a gente pode colocar, mas existe uma maturidade ali para você aprender, que só você pode aprender. Aí você dali, você vai ver se o cara realmente tem grande potencial de ser um bom jogador ou não. Né? E o cara que for um bom jogador, certamente, ele pode de repente nem ter sido o melhor, o mais condicionado, o melhor em skill, o melhor não, mas ele foi o melhor jogador. Ali vai importar quem realmente jogou melhor. Perfeito. Minha segunda pergunta, na verdade, pra mim já foi respondida, mas se você quer complementar, você complementa, que era o que faz um bom ginasta. Mas pra mim você já respondeu, né? Então eu vou pular pra terceira. Se você não sabe qual foi a resposta, volte e vamos trabalhar a consciência, né? A pergunta final pra gente finalizar hoje é: o que faz pra você um bom treinador? Olha, cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta, porque eu acho que todo mundo quer isso no Brasil, né, cara? Todo mundo que sai daí, as mochilinhas que chegam lá no nosso curso, todo mundo que chega, né? Eu acho que a aspiração é isso, né? É visualizar como ser um bom treinador aí para fazer um bom trabalho. Então, assim, o que eu acho que é um bom treinador, cara? Eu acho que é mesmo a qualidade de um atleta, né? De alto nível. Só que voltado ao desenvolvimento de alguém, né? Porque o atleta ele tá pensando no desenvolvimento dele mesmo, né? O treinador tá pensando no desenvolvimento de alguém. Então, assim, por exemplo, o que pode ser um bom treinador? Primeiro, assim, é você querer mais do que qualquer um. Por exemplo, eu falo muito por mim, né? Então, assim, a Marcela, né, que me aguenta aí há 13 anos, assim, ela sabe disso, assim. Cara, eu não tinha, assim, não tinha hora, sabe? Eu entrava, assim, no ginásio de manhã e saía à noite, sabe? Com um sorriso daqui até aqui.
Eu brinco que eu falo que assim, eu nunca trabalhei, né, cara? Então, assim, ninguém nunca precisou ver se eu tava querendo alguma coisa. Eu acho que o desejo você mostra. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu acho que é isso. Eu acho que quando você não mede nada frente ao que você quer. Eu acho que isso é a definição de desejo. Quando você não mede nada frente ao que você quer. Entendeu? Então, quando alguém chega pra você e fala assim, eu quero isso, suspeite muito do que ele quer. Porque se ele quisesse, ele já estaria fazendo e não medindo nada pra fazer aquilo. Então, isso é a métrica que eu falo dos caras. Quando eu vejo os caras falando, eu falo assim, cara, tá errado já. Então, assim, eu acho que é isso. Primeira qualidade é isso. Segunda qualidade é você. Eu vou falar porque é mais ou menos repetir o que é um atleta de alto nível, mas assim, é você se responsabilizar. Então, assim, tudo que acontece no processo é você. Entendeu? Então eu estudei muito tempo um filósofo que ele falava isso, né? Ele falava, a primeira chave para você mudar na tua vida, né? É como se fosse uma confissão. É você falar para você mesmo de forma muito honesta a tua vida. Isso é muito difícil, né? A gente falar de forma muito honesta, né? Porque a gente não se responsabiliza mais hoje. A gente sempre fala que é alguma coisa fora da gente. Terceiriza, né? Exatamente. Então acho que hoje, assim, quando eu, por exemplo, eu ia para uma competição, por mais que eu soubesse que o atleta, porra, errou e tal, mas a responsabilidade era minha, sabe? Então eu olhava assim, eu sempre olhava e falava assim, não, cara, eu tenho que criar alguma coisa melhor para isso não acontecer. Então a segunda coisa é isso, é o nível da sua responsabilidade, né? E o terceiro é o seguinte, é você, vamos dizer assim, buscar sempre a excelência na competência, sabe? Mas sem perder a humildade. Porque assim, isso é uma grande armadilha, né? Porque quando você quando você busca alguma coisa e você ganha uma competição, você tá lá na frente de todo mundo, sabe? Eu brinco com a história do Level 2, eu falo muito da história do Anel, né? Do Senhor dos Anéis, né? Você tem que não se corromper com o que você sabe, né? Quando você começa a achar que você sabe muito, você vira a gente brinca assim, né? Na academia treinador, você vira como se fosse um Gollum, né? No Senhor dos Anéis, você acaba visualizando aquilo como uma coisa muito boa e acaba ficando miserável do processo. Então, eu acho que isso é uma coisa que nunca pode acontecer. Você sempre tem que se colocar em um lugar onde o processo, a natureza, é muito maior do que você. Né? O mistério é muito maior do que a sua organização. Quando você vê isso e você é humilde, mas você está ao mesmo tempo assim, muito buscando a excelência, eu acho que esse é o caminho. Então, é o desejar mais do que todo mundo, mais do que qualquer um, né? Frente aos obstáculos. É você assim se responsabilizar pelo teu processo. E ninguém tem nada a ver com isso. E você, assim, ser competente no sentido de buscar sempre o seu melhor e também, assim, agradecer sempre pela onde você está, né? E nunca se lamentar, né? Então, acho que isso é a competência aí de um grande treinador. Eu passei muito por isso na minha vida, né? De ter que lutar com os gigantes. Eu falo que as minhas batalhas, né? Eu tinha o meu ginásio pequenininho lá. Sempre as minhas batalhas foram como se fosse o Davi e Golias, né? Eu sempre tive que degladiar com os grandes potenciais do esporte, né? E nem por isso, assim, eu vou reclamar das coisas, sabe? Perfeito, Então, acho que é isso. Excelente. Felipe, gostou? Pô, cara, bacana pra ficar aqui quase Cara, umas 3 horas aí que falando. massa. Tanto eu quanto todo mundo tá aí de casa, certeza, agradece muito o teu conhecimento, tá? Valeu mesmo. Galera, chegamos ao fim de mais um Trainingcast. Espero muito que tenham gostado, tá? Sejam bem-vindos, porque terça-feira tem mais um episódio. Espero vocês. Valeu demais. Um abraço. Isso aí, um abraço, galera.